queridos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Escola da Liberdade. Eu sou a Marcela Leal e hoje eu vou falar sobre a vibração vigente, né? Nesse caso aqui nosso, desse momento pandêmico, né? E o que isso tem a ver com o ficar doente, o poder se infectar ou não? Eu recebi essa mensagem, recebi uma mensagem com esse texto, achei bastante interessante, mas a gente vai falar profundamente sobre isso e eu vou dar para vocês a minha visão dessa história toda, tá bom? Mas antes de falar sobre isso, eu queria convidar vocês para se inscreverem no Instagram. Vocês já estão inscritos no meu Instagram? Inscritos no meu Instagram? @Escola da Liberdade. Lá tem vídeos, tem textos, tem coisas, lives que são complementos de tudo que eu falo aqui, tá? Outra coisa, já se inscreveu no canal? Se inscreve no canal se você não está inscrito. E também tem um negócio ali que é um sininho. Quando você se inscrever lá no canal, do lado tem um sininho. Ativa esse sininho para receber as notificações dos vídeos novos que eu posto aqui no canal, ok? Vamos lá. A fonte original deste texto, que eu vou ler agora para vocês, é do livro Poder versus Força, baseado na tese de doutorado de David R. Hawkins, com Hawkins, ok? Então, o texto diz o seguinte... eu vou tirar o nome da doença porque diz a lenda que o YouTube tá barrando quando a gente fala o nome do negócio, tá? Então eu não vou falar o nome. Quanticamente, a doença, né, essa doença agora da pandemia, tem uma vibração de 5.5 Hz e morre acima de 25.5 Hz. Para os seres humanos com vibração mais alta, o vírus é uma simples gripe. As razões para ter a vibração baixa pode ser cansaço, medo, tensão nervosa, raiva, ódio. É por isso que temos que vibrar alto e não olhar constantemente para as notícias, para que não nos baixe a frequência. A frequência da Terra hoje é de 27.4 Hz, mas há lugares que vibram muito mais baixo, como hospitais, centros assistenciais, bares, prisões, e é onde a vibração cai para 20 Hz ou menos ainda. Veja algumas baixas vibrações causadas por determinados sentimentos. Dor, 0,1 Hz a 2 Hz. Medo, 0,2 Hz. Irritação, 0,9 a 6,8 Hz. Aí tem outras, falam várias aqui. Depois eu vou colocar o texto embaixo para vocês, tá bom? Na descrição ali do vídeo. Portanto, em vez disso, vibre em generosidade, 95 Hz, agradecimentos verdadeiros, 150 Hz, compaixão, 150 Hz, amor ao próximo e todos os seres vivos, 150 Hz, amor incondicional e universal a partir dos 205 Hz. A vibração da oração vai de 120 Hz a 350 Hz, vibremos alto. É muito legal este texto e eu concordo muito com tudo que está sendo dito aqui, tá? Eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso. O nosso campo eletromagnético, né? Nós temos um campo eletromagnético em volta do nosso corpo que a gente não consegue ver, né? Esse corpo, esse campo eletromagnético, ele tem determinada vibração. O que é a vibração deste corpo, do nosso corpo, né? O que determina qual é a frequência que este corpo vai vibrar? O que determina é o nosso estado interno, ou seja, as nossas emoções, elas geram determinada vibração. E essas vibrações, ou seja, essas emoções, é como se fosse um sinal de rádio, entendeu? Elas vão atrair, elas vão fazer com que a nossa percepção vá buscar no cenário, ou atrair, como se diz, né? Eu prefiro usar o buscar no cenário, porque tem a ver com a nossa percepção sendo direcionada para aquilo que aquela vibração nos permite ver.
a gente vai dar de cara no nosso cenário com aquilo que é compatível com a nossa vibração, com aquilo que é compatível com o que nós estamos sentindo. Então, vejam só que interessante, a gente não vai conseguir ver, a gente não vai conseguir perceber no nosso cenário nada diferente daquilo que nós vibramos. Olha que interessante. Então, segundo essa teoria, né? Aí eu acho que aqui no caso eles estão falando especificamente do caso dessa doença. Se a pessoa vibrar alto, ela não contrairia esta doença. Ok, concordo com isso, em partes, tá? Muita gente em espiritualidade, eu já fiz um vídeo aqui falando sobre isso, e muita gente acha que é assim. Ah, não, beleza. Então eu ficar pensando positivo, né? Não me conectar com jornal, não me conectar com notícia pesada, que isso aí não vai chegar pra mim. Fica tranquilo, não vai dar nada não. Eu posso fazer tudo que eu quiser, que fica tudo bem. Então aí a minha visão ela muda, né? Ela vai ser diferente do que eu vejo na maioria dos casos entre as pessoas, mesmo em gente de autoconhecimento e espiritualidade. Eu não concordo com isso e eu vou mais fundo nisso para que vocês entendam por que é importante sim a gente se cuidar, a gente ter determinados cuidados. Eu não tô falando entrar no medo, tá? Eu tô falando ter os cuidados que são recomendados a se ter neste momento, ok? Se tá recomendado que você se cuide, que você use máscara, que você esterilize a sua mão quando você chega em casa, que você tome estes cuidados, faça isso, ok? Se tá recomendado que agora a gente tá no momento onde isso está se ampliando, né? Inclusive aqui no Brasil a coisa está ficando caótica, faça o que as pessoas, o que os cientistas têm dito para ser feito. Fique em casa se for possível para você. Se for possível, eu sei que para muita gente não é, porque tem muita gente que precisa trabalhar fora, né, para conseguir ganhar algo para comer, tá? Se você trabalha fora, faça isso com o máximo de cuidado, né? Existem todos os protocolos que a gente usa, né, para trabalhar fora com cuidado. Então faça isso, ok? Por que eu não concordo que simplesmente você pensando positivo e você pensando que isso não vai acontecer com você, não vai acontecer com você? Isso é um equívoco. É muito importante que se entenda que isto é um equívoco, tá? Por quê? Porque a nossa mente, existe a nossa mente consciente e a nossa mente inconsciente. A nossa mente inconsciente é a que gera todas as situações que a gente percebe no nosso cenário, todas as situações que chegam para nós, inclusive aquelas que a gente não pediu e que a gente não gostaria de viver na nossa vida, são criadas pelo nosso inconsciente. Por que eu tenho um curso que trabalha com a limpeza do inconsciente? Justamente para que a gente consiga retirar todo aquele lixo que está no inconsciente, que está gerando as situações na nossa vida, porque conscientemente você fala para mim, poxa Marcela, mas eu não pedi isso, por que isso apareceu para mim? Porque não é o nosso consciente que decide, é o nosso inconsciente. Se você ainda não entendeu, e eu já falei isso aqui algumas vezes, e as pessoas ainda teimam, ainda, né, fazem, né, dão aquela olhada falando, ai, nada a ver, essa pessoa tá na negatividade, imagina, que absurdo, não tem que se cuidar nada, até que eu tô na luz, porque a luz venceu, porque eu tô na luz, porque tá tudo bem, porque não vai acontecer nada. Ó, estudem, minha gente, tá? Se você quiser vir para a Escola da Liberdade, eu vou te explicar, eu vou te mostrar de todas as formas possíveis porque é assim que acontece. Se você não quiser entender, é só uma questão de tempo para você entender, tá? Se você não quiser aprender dessa forma, junto com a Escola da Liberdade, você vai aprender na vida, tá? Pelos acontecimentos você vai entender que não é o seu consciente que define as coisas, né? É o que eu sempre falo às vezes nas minhas lives, às vezes você se programa de ir para Paris e você acaba em Carapicuíba, né? O seu projeto é ir para Paris e você acaba em Carapicuíba.
Problema nenhum ir para Carapicuíba. A questão é que não é o que você queria. Entende? Por que que isso acontece? Porque quem gera as coisas na nossa vida, no nosso cenário, são os nossos projetos inconscientes. Porque conscientemente você quer uma coisa e vem o inconsciente e fala: não, você não se sente merecedor disso. Porque lá no passado tem a crença tal, né? Tem a sua família que te dizia: dinheiro não dá em árvore, então você vai lá trabalhar e nunca vai ganhar dinheiro. Que lá no seu passado tem você vendo o seu pai traindo a sua mãe, então no futuro, por mais que você queira viver um relacionamento saudável e ache que não tenha nenhum problema com relação a isso, você vive relações na sua vida que não são saudáveis e pode passar pela mesma situação que o seu pai e a sua mãe passaram no passado, porque você viu assim, isso se construiu, essa crença se construiu no seu inconsciente. E é exatamente isso com relação ao que eu tô dizendo aqui agora da nossa vibração. Isso aqui que eu li para vocês é verdadeiro? É. Mas nós não sabemos, e eu me incluo nisso, por isso eu falo para vocês tomarem os cuidados necessários. É necessário medo? Não. Para se tomar cuidado não é necessário medo, simplesmente tome cuidado, você não sabe o que tem no seu inconsciente, ok? Esta é a minha postura neste momento, ok? Eu não sei completamente, eu sei que eu não estou iluminada ainda. Eu não sei completamente o que existe no meu inconsciente e o que eu posso aprontar para mim, né? Independentemente de todo o meu treino, de todo o meu trabalho, o que eu posso aprontar para mim inconscientemente ainda, né? Quando eu estiver iluminada, tudo bem. Aí eu vou relaxar completamente, mas ainda estou em processo. Eu sei que ainda tem coisas na minha vida que eu quero controlar com o meu ego, entende? Então, eu não estou livre desses projetos inconscientes. Assim como provavelmente você também não tá. Então é nesse sentido que eu falo que é importante você se cuidar, ok? Então espero que tenha ficado mais claro para vocês. Essa é a minha postura, é algo que eu já falei aqui algumas vezes e que eu vejo que as pessoas ainda não entenderam, né? Muita gente reage até com raiva ou acha que isso é algo negativo. Não é algo negativo, isso se chama consciência, tá? Se chama consciência, tá bom? Se você quiser saber mais como isso funciona, né, e é por isso que eu criei um curso, vem para a Escola da Liberdade. Você vai entender como limpar esses projetos inconscientes da sua mente, porque são eles que estão gerando as situações que você não gosta na sua vida, ok? Isso tem a ver com condicionamento, isso tem a ver com coisas que estão lá plasmadas no inconsciente que nós nem sabemos por que elas acontecem. Ok? Quando a gente faz um trabalho interno muito profundo, a gente começa a limpar tudo isso que está gerando esses projetos inconscientes, para que a gente consiga se sentir merecedor de tudo de bom, inclusive da nossa saúde e do nosso bem-estar físico, sim, porque nós estamos encarnados aqui, ok, meus queridos? Um beijo a todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau!